Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Paulo agradece aqui, igreja. Paulo agradece a Deus pela vida da igreja. Há um cântico, irmãos, muito bonito do grupo Logos, Marcas de Valor. Esse cântico diz o seguinte: causa surpresa para muitos hoje em dia, rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. E aí o cântico diz: quero pisar sobre estas marcas de valor. Pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar. Quero levar comigo minha tão pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Quero deixar marcas de valor. Aquela igreja marcou o coração de Paulo. A nossa vida precisa marcar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo se coloca aqui como servo, irmãos. Ele era, por assim dizer, doutor em Antigo Testamento. Ele era apóstolo. Ele viu o Senhor. Ele era testemunha da ressurreição. Mas quando ele escreve para a igreja, ele diz: Paulo, servo. Paulo e Timóteo, servos. Deveria bastar para nós sermos reconhecidos assim, servos. Quem você é? Eu sou um servo de Jesus. Ele chama a igreja de Filipos, os irmãos, de santos. Mas a designação que ele faz para ele é servo. Depois ele diz que Jesus assumiu a forma de servo. Timóteo estava com ele quando foram para Filipos. Bem jovem ali na ocasião, mas somando a equipe missionária de Paulo. É Paulo quem escreve a epístola,
mas gentilmente ele inclui aqui Timóteo, porque eles são parceiros, porque eles são amigos na obra missionária. E ele diz a todos os santos, inclusive bispos, e a palavra aqui é aquela palavra já conhecida, episcopos, ou seja, aquele que está na supervisão do rebanho, que é presbítero, que é ancião. Não temos presbítero e bispo, como se fossem dois cargos assim diferentes. Todos os cargos apontam para a mesma função: pastor, presbítero e bispo. Agora, diácono é um só. Bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz. A grande saudação do Antigo Testamento e do judaísmo até hoje é paz, shalom. Shalom, irmãos, shalom. Agora o cristianismo, digamos, introduziu a graça. A paz é mediante a graça, e a graça traz paz. Então as duas coisas estão fundidas, por assim dizer, mas é mais completo falar graça e paz. Nós temos essa saudação no culto, nós podemos ter essa saudação quando entramos na casa de alguém. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 10, que a paz do Senhor esteja nesta casa. E quando alguém vai embora da sua casa, você pode dizer que a graça e a paz de Deus te acompanhem. O que não pode acontecer, irmãos, é falar isso assim da boca para fora, graça e paz, paz do Senhor, irmãos, ou usar o amém de uma forma assim, banal, comum, corriqueira. Isso não pode, certamente. Mas dizer graça e paz para a igreja é uma saudação cristã. Paulo agradece. Gratidão pelas lembranças. Ele estava em Troade, está lá em Atos capítulo 6. E ele tem uma visão. O Espírito Santo estava conduzindo a vida de Paulo. Ele tenta ir para um lugar, o Espírito Santo não permite. Tenta ir para outro, não permite. Ele vai para Troade. E lá em Troade, ele tem uma visão. Um macedônio diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Filipos era da Macedônia. Macedônia seria o distrito, é o que nós chamamos hoje de estado, digamos, aquela região toda era chamada de Macedônia. E a cidade de Filipos era uma cidade deste grande distrito. Filipos, por causa de Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande. Então, Filipos vem de Filipe. É uma cidade, então, que ganhou esta fama, mas era uma cidade mais singela, mais simples, não era como Éfeso, Corinto e etc. Paulo vai para lá. E quando Paulo chega, ele observa que tinha uma reunião de oração, porque a cidade não tinha sinagoga também. Tudo indica que não tinha uma sinagoga. Tinha uma reunião de oração. Não tendo sinagoga, eles faziam uma reunião de oração perto de um riacho, normalmente. Era uma reunião das mulheres, mas como tem um homem, um servo de Deus, um judeu como Paulo, então ele prega a palavra. E quando Paulo prega, o Senhor abre o coração e Lídia atende a voz do Espírito Santo. Primeira conversão. A segunda conversão, aquela jovem adivinhadora, que ia atrás de Paulo e os companheiros, dizendo: esses são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a palavra de salvação, vos anunciam a salvação. Paulo vira e ordena que aquele demônio saia. Isso tira o lucro de muitos homens da cidade. Paulo então é espancado. Paulo, Silas, que eram os dois principais, eles vão para a prisão. E diz o texto que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais prisioneiros que estavam ali com eles na prisão escutavam. Eles tinham apanhado, irmãos, certamente as costas de Paulo, quando ele fala das marcas, são essas feridas, as cicatrizes de Paulo, estavam ali não tratadas, não cuidadas, porque o carcereiro fez isso depois. Então estava ardendo, estava sangrando, mas ele estava orando
e cantando louvores a Deus. Mais perseverantes do que nós, que por menos, bem menos, já não oramos mais. Estou desanimado. Ou não canta louvores a Deus. Porque estou triste. É aí que o louvor vai agradar mais a Deus ainda. Eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou desanimado, mas eu vou orar. Então vai orar melhor ainda. E a oração vai ser aquele soprar do Espírito para que o coração acenda, e acenda, e acenda. Daqui a pouco a pessoa está vibrando por Jesus novamente. Mas quanta emoção Paulo viveu ali. Quanta coisa boa. Veio um terremoto e ao invés de Paulo sair correndo, ele fica e evangeliza o carcereiro: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creu, foi batizado ele e toda a sua família. Saindo da prisão, eles vão para a casa de Lídia, porque a igreja começou ali, na casa dela. Começou numa casa. Então quando Paulo, agora olha aí para o versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Especialmente tudo isso que eu falei agora. Paulo ia orar pela igreja de Filipos, ele lembrava. Lembra Timóteo, lembra Silas, o que aconteceu quando nós pregamos lá naquela reunião de oração. Lembra daquela jovem atormentada que foi liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus. Lembra Silas, quando na prisão, por volta da meia-noite, nós cantávamos, nós orávamos, e o poder de Deus agiu ali. Lembra? Irmãos, quando nós vivemos na presença de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Agora, coisas maravilhosas eu quero falar nos termos em que Paulo narrou, que Lucas narrou: conversão, transformação de vida, testemunho do evangelho. O judeu agradecia, sabe por quê? Porque não era escravo, não era gentil e não era mulher. Ele agradecia essas coisas. De uma forma absurda, ele agradecia por não nascer nem escravo, nem mulher, nem estrangeiro. Em Atos 16, é absurda essa oração deles. Mas em Atos 16, Deus salva a mulher, e é na casa desta mulher que a igreja começa. Deus salva uma jovem que vivia na escravidão, e Deus salva os estrangeiros. Paulo então diz: quando eu lembro de vocês, quando eu lembro o que Deus fez aí no meio de vocês, meu coração se enche de gratidão. O que Deus está fazendo na sua família? O que Deus está fazendo na vida desta igreja? Nós precisamos de olhos espirituais para ver. Segundo, primeiro, gratidão nas lembranças. Gratidão nas orações, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Paulo ia orar pelos filipenses e brotava no coração dele alegria. Aqueles sentimentos bons em favor de alguém. Nós vamos orar por alguém, irmãos, nós precisamos ter este amor, esta alegria no nosso coração. Eu não tenho, então não vou orar. Não, ore até Deus operar e começa a ter. Veja, ele diz: sempre, com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele sai do campo, mas continua lembrando dos irmãos. Ele sai do campo, mas continua amando os irmãos. Ele sai do campo, mas continua orando pelos irmãos. Paulo planta a igreja, Paulo prega o evangelho, Paulo trabalha em outro lugar, mas o sentimento que ele tem pelas igrejas é o mesmo. Porque, amados irmãos, nós somos um em Cristo Jesus. O reino não está dividido, fragmentado. Com alegria. Se há ressentimento no nosso coração, nós vamos tratar isso na presença de Deus.
e jamais ter uma amargura, um sentimento ruim quando nós vamos interceder por uma igreja e aí começa aquela igreja isso, aquela igreja aquilo, ou aquele irmão. Não, não, não. Tem alegria no seu coração. E se há problemas, coloque isso diante de Deus. Mas não perca a alegria daquilo que Deus está fazendo. E Paulo ficava muito alegre quando ele via conversão. O que mais poderia ser esse motivo de maior alegria para Paulo, senão conversão? Gente nova se rendendo a Cristo. Gente nova conhecendo o Evangelho, ouvindo falar da Bíblia, da palavra de Deus. Gratidão, então, pelo que ele lembra da igreja. Gratidão nas orações e na cooperação. Veja, pela vossa cooperação no Evangelho. Você já deve ter escutado a palavra grega, até porque vários grupos colocam essa palavra, koinonia, comunhão. Normalmente no Novo Testamento traduz por comunhão. E é a mesma palavra aqui. Pela vossa koinonia, pela vossa comunhão, cooperação no Evangelho. Agora, por que eu estou dando essa ênfase? Porque às vezes nós pensamos em comunhão no momento de socialização, no momento social, quando estamos juntos, quando tem alguma programação, vamos ter comunhão. A ideia bíblica de comunhão, primeiro, sabe onde é? Na Santa Ceia. Ali é que realmente nós vemos a expressão maior da comunhão da igreja. É o cálice da comunhão. E Paulo, dentro do contexto aqui que nós estamos, Filipenses, Paulo traz comunhão no Evangelho. Então, se eu não estou participando da atividade evangelística da igreja, ou seja, eu não sou o evangelista durante a semana, se eu não amo o Evangelho, se eu não prego o Evangelho, se eu não vivo o Evangelho, eu não estou em comunhão com a igreja. Ainda que esteja participando das atividades da igreja, isso é outra coisa. Paulo está dizendo, quando eu preguei, vocês pregaram comigo. Quando eu fui para a prisão, vocês estavam comigo. E vocês me apoiaram desde o primeiro dia até hoje. E isso sim, meus irmãos, é comunhão. Não é estar junto, porque senão o mundo teria comunhão também. É muito ímpio agora, sentado na mesa de bar, rindo, etc. Mas aquilo não é comunhão, não pode ser. Comunhão é o Evangelho. Comunhão é na unidade do Espírito. Paulo então está dizendo aqui, vocês cooperaram pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo destaca isso porque é comum, no meio da jornada, parar a ajuda. Pessoas abandonarem. Pessoas pularem no barco, irem embora. Pensarem assim, eu não vou trabalhar mais, eu não quero mais. Então Paulo está dizendo, vocês não mudaram. E não importa se eu estava na prisão ou fora dela, vocês estiveram comigo. E aqui nós aprendemos, irmãos, que nós não podemos abandonar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. E o primeiro princípio é do casamento. Deus odeia o divórcio, diz a Bíblia. Sabe por quê? Não somente pelo divórcio em si, mas porque Ele sabe das consequências, da dor que aquilo causa no coração dos cônjuges, dos filhos, da igreja, do escândalo, etc. Agora é difícil continuar amando, e amando, e amando. E é difícil também nas relações, na família, na igreja, no trabalho, com os amigos e etc. Paulo diz, vocês cooperaram na pregação do Evangelho, na vivência do Evangelho, da mesma forma, primeiro dia até agora. E Paulo está dizendo, eu estou muito feliz por isto. Que igreja atuante, que igreja firme, cooperação no Evangelho e cooperação perseverante. Não deixe de perseverar no trabalho de Deus. Não é fácil.
não é tranquilo assim. Não é tudo a favor. É difícil, é pesado. Diz esse cântico, não tiveram vida boa, mas eles continuaram desde o primeiro dia até agora. Gratidão pela cooperação. E Paulo também tem gratidão pela segurança. Veja o versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz, eu não comecei a boa obra. Quem fez aquela grande obra foi Deus. E Deus não para o que Ele começou. Se você foi salvo pela graça de Deus, Deus te levará para Ele. Essa é a gloriosa doutrina da perseverança dos santos, que é a perseverança de Deus nos santos. E Paulo não tem dúvida, o crente não pode ter dúvida, irmão. Assuntos secundários tem dúvida. Agora, assuntos como este, o crente tem que dizer como Paulo, eu estou plenamente certo. Não é assim, eu acho que vai dar certo. Se você hoje diz assim, olha, eu acho que vou para a glória, eu acho, vamos ver. Não. Saia daqui hoje plenamente certo. Agora é claro, se você está vivendo em pecado, se você está diante do Senhor Jesus, aí tem motivo para dúvida. Agora, se você entregar o seu coração para Ele hoje, se Ele for o teu Salvador, o teu Senhor, se o Espírito estiver santificando o seu coração, se você estiver realmente vivendo com Deus, a obra que Ele começou, Ele vai completar até o último dia. Paulo tem segurança, irmãos, ao sair de Filipos, porque a obra não depende dele, e a obra desta igreja não depende de mim também, nem dos presbíteros, nem de ninguém, que não seja Deus. Deus na obra. Ele começou, Ele irá completar. Paulo é tão grato porque ele sabe que Deus continua a obra. Ele sai, mas Deus fica. E Deus está com eles. E Deus está agindo no coração deles. Deus começou, Deus termina, Deus é quem faz todas as coisas. Deus é o Senhor soberano na salvação. A gente já teria desviado há muito tempo se não fosse o Senhor segurando nossa mão, irmãos. Nós estaríamos completamente perdidos, fora, alienados, mundanizados já, se não fosse o Senhor perseverando. A gente não sabe nem orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. Paulo diz, irmãos, Deus começou a boa obra. Esta obra é sempre boa. E Ele irá completar. A ideia de completar aqui é consumar, chegar no fim. Então Paulo está muito grato porque ele está seguro. Deus guardará os seus filhos. Deus guardará a sua igreja. A igreja verdadeira, os filhos verdadeiros, Deus guardará. Deus manterá em segurança. Nós vimos no Salmo 12, Tu, Senhor, nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Deus não abandona os seus filhos no meio da caminhada. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de modo nenhum o lançarei fora. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Gratidão no coração, Paulo diz, irmãos, eu penso assim, porque eu trago vocês no coração, vocês estão no meu coração. O pastor precisa amar o rebanho. Os irmãos precisam ter este amor uns pelos outros. Não é ataque, é amor. Tinha 2 irmãs lá brigando na congregação. E esta carta que foi lida em público. Paulo disse, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Parem de brigar.
Ele diz: você que está à frente da igreja, fiel companheiro de jugo, auxilie essas irmãs, porque elas se esforçaram comigo no Evangelho. O que nós devemos experimentar, viver e ver na vida da igreja, meus irmãos, é amor, é serviço, é cooperação, é unidade. Os inimigos devem estar lá fora, não aqui dentro. Paulo então diz: irmãos filipenses, eu vos trago no coração. Vocês estão no meu coração. Seja nas minhas algemas, na defesa, confirmação do Evangelho, porque a graça que eu conheci, vocês também conheceram. Vocês são meus irmãos. Quando eu estava na prisão, vocês estiveram na prisão comigo. Na defesa do Evangelho diante dos inimigos, vocês estiveram comigo. E vocês são participantes da mesma graça comigo. Então, quando eu penso na igreja, quando eu penso nos irmãos, eu devo ter no meu coração amor, misericórdia, compaixão, companheirismo. Isso agrada a Deus. Paulo tem gratidão no coração, não é da boca para fora. E ele diz: minha testemunha é Deus, versículo 8. Que eu tenho saudade de vocês. Gratidão na saudade. Não consigo entender como um cristão pode ser um cristão verdadeiro em casa, assistindo uma transmissão, sem essa comunhão verdadeira, não online. Isso não é comunhão de jeito nenhum. É claro, se o irmão está enfermo, vai ser uma bênção ele acompanhar, ouvir, etc. Isso é outra história. Agora, evitar comunhão, evitar culto, evitar conversa com crente, choro com outro crente, alegria com outro crente, não pode ser cristão. Paulo está com saudade. O apóstolo João diz: eu tinha muita coisa para escrever, mas não quis fazê-lo com só tinta, papel, porque eu espero ver vocês em breve. Olho no olho, presença, toque, comunhão, participação. Ele tem gratidão na saudade. Minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós. Se o mundo é isolado, isso é o mundo. Na igreja nós devemos ter comunhão, unidade, participação, companheirismo. Eu não sou assim, então peça para Deus que você vai ser. Paulo diz, ele chama o testemunho de Deus, irmãos. Isso traz muito peso para o que ele vai falar. Quando você diz assim, Deus é testemunha, isso é muito pesado. Não pode mentir, se já não pode antes, quanto mais agora, que invocou o testemunho de Deus para aquilo que vai falar. Eu tenho saudade de vocês, diz Paulo. Irmãos, a gente ama de verdade quando sente falta. Essa palavra aqui em algumas línguas pode ser muito difícil de traduzir, a saudade. Tanto quando alguém está falando e outro está traduzindo, às vezes enrosca, saudade. E se traduz normalmente por falta, sentir falta do outro. E a palavra que Paulo usou aqui é anseio, desejo de ter. Isso que é a saudade. Quando você talvez hoje teve saudade por alguém que partiu, especialmente o pai, se for o caso. Saudade, desejo de ter novamente perto. Paulo diz, Deus é testemunha. Ou seja, eu quero invocar o testemunho de Deus para vocês verem que realmente é verdade. É veraz isso. A saudade que eu tenho de todos vós. E sabe por quê? Eu tenho tanta saudade de vocês? Porque o amor de Cristo está em mim. Quando nós temos essa terna misericórdia de Cristo Jesus, ou seja, este amor, a NVI colocou muito bem quando
traduziu assim: com a profunda afeição de Cristo Jesus. O amor de Paulo pelos filipenses é o amor de Cristo pelos filipenses. Se o amor de Cristo está no nosso coração, nós amamos os irmãos. Porque quem ama o Senhor, ama os filhos do Senhor. Na terna misericórdia, afeição, a saudade é fruto do amor de Jesus na vida de Paulo. Gratidão na saudade. E por último, no progresso. Agora ele sai especificamente de uma oração de gratidão para uma oração de súplica. Ele pede que o vosso amor aumente mais e mais. Tinha bastante, era uma igreja amorosa, mas sempre pode ser mais. E olha só, mais e mais. Mais amor hoje do que ontem. Mais amor amanhã do que ontem, do que hoje. Mais amor ano que vem do que neste ano. Mais e mais, não menos. Paulo clama amor mais e mais. Agora este amor deve ser guiado, dirigido e enriquecido pelo conhecimento. Amor gerado pela palavra, amor gerado pelo Espírito. E toda percepção. Essa palavra é muito interessante, é aquela sensibilidade. E normalmente é usada no sentido de perceber o que o outro precisa e o que faz bem para ele. Porque o amor é o que percebe. O que o outro precisa? Como eu posso cooperar? Como a minha vida pode ser útil na família, na igreja e na sociedade? Não é uma vida voltada assim, eu e mais eu. Não é amor a Deus e ao próximo, é fora de nós, irmãos. Isso que é a percepção. Que o amor aumente mais e mais. Senhor, coloca mais amor no meu coração. O amor da tua palavra, o amor de Jesus, o amor pelas vidas, o amor pelas almas, o amor pelas pessoas. Que eu seja menos egoísta, arrogante, petulante, isolado. Provérbios diz, o solitário que busca os seus próprios interesses, porque ele exclui o outro, vive para si, é mais fácil. Agora, como irá servir? Como terá essa percepção trabalhada por Deus para perceber as necessidades dos outros? Tem gente que olha assim e vê que o outro não está bem. Isso é uma bênção que Deus dá para a pessoa. E diz, eu percebi, eu acho, você não está bem. Quer compartilhar, precisa de oração, e etc. Está faltando conselheiros assim, bíblicos, gente que apoia, que se coloca do lado. Amor e conhecimento, amor e percepção, amor sincero, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, para considerar aquilo que é melhor através dessa percepção e ser uma pessoa sincera e inculpável para o dia de Cristo. Paulo fala 2 vezes aqui sobre esse dia. Até o dia de Cristo Jesus, Deus vai completar a obra. Agora, como eu chegarei lá? Eu preciso amar hoje para me encontrar com Cristo amanhã. Paulo diz, irmãos, que o amor de vocês aumente mais e mais, para que vocês sejam sinceros, para que vocês fiquem inculpáveis, pessoas retas, para aquele dia final, em que Deus vai olhar para a sua vida e dizer o que você fez, em outras palavras, quanto você amou.
Como você viveu o que é o fruto de justiça aí? Mediante a obra de Jesus no seu coração e para a glória e louvor de Deus. Porque o que acontece na nossa vida é pela graça de Jesus, somente. E o que acontece na nossa vida cristã é para a glória e louvor de Deus. Pergunto, a minha vida, a sua vida, pense em você agora, tem marcado outros corações? Quando Paulo pensava na igreja lá de Filipos, ele tinha uma lembrança, uma recordação muito boa. O que as pessoas lembrarão de nós? Quais são as marcas, como diz aquele cântico, que eu estou deixando nesta vida? E a igreja? Precisa fazer a diferença na vida das pessoas, no mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós tenhamos um sentimento de gratidão pela vida da igreja, por tudo que Deus está fazendo. Mas que nós tenhamos o cuidado, irmãos, para que a igreja continue fiel ao Senhor Jesus, marcando positivamente e poderosamente com o Evangelho muitas vidas. Que Deus assim tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigado porque assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, o Senhor também abriu o nosso coração para ouvirmos a doce voz do Evangelho de Jesus. Paulo lembrava daquela igreja com saudade, com gratidão, com emoção. Que esta igreja, Senhor, a igreja presbiteriana de Vila Nilo, seja uma igreja fiel, uma igreja amorosa, unida. Podemos ser mais, muito mais, Senhor, do que somos. Sempre há um progresso, Senhor. E agora nós clamamos como igreja que o Senhor opere isto em nós. Porque diante do Senhor, o Senhor que conhece o nosso coração, nós queremos dizer, Deus, nós queremos amar. Nós queremos ser uma comunidade que ama Filadélfia, que haja amor entre nós, que haja amor pela Tua palavra, que haja amor pelo Teu ser, que haja amor na vida de adoração, de evangelização, de edificação, de aconselhamento, que haja amor, Senhor, na sensibilidade quando o outro está sofrendo. Coloca mais amor, Senhor, no nosso coração. Mortifica, Senhor, a nossa carne. Mortifica, Senhor, o eu. Ajuda-nos, ó Pai. Faz, ó Deus, maravilhas no nosso meio. Derrama fé, amor e esperança na congregação, Senhor. Ensina-nos a orar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos, Senhor, a amar. Não é uma decisão humana, um exercício humano, é uma obra do Senhor no nosso meio. Pedimos esta vida, pedimos esta bênção, em nome de Jesus. Amém.